Ele é formado em psicologia e teologia nos Estados Unidos e tem influenciado uma geração através do movimento que iniciou em 2008, o Dunamis. Vamos receber Theo Hayashi. Vamos lá então, Marcos 1:14. Depois que João foi entregue à prisão, isso aqui João Batista, veio Jesus para Galileia, ele veio pregando o quê? O evangelho do quê? Do reino de Deus. Agora, deixa eu só fazer um parênteses. Lembre aqui que ele não está pregando o evangelho da salvação. Eu quero só apontar isso. Presta atenção, ele está falando sobre o evangelho do reino de Deus. Continua comigo, versículo 15. E ele ia dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Então, se você estiver anotando, e eu te encorajo a você estar anotando, então você anota aí, 4 coisas que Jesus comunicava. Está pronto aí? Eu vou falar. As 4 coisas que Jesus comunicava. Jesus está falando, o tempo está cumprido. Agora, você pode pensar, tudo bem, Theo, o que quer dizer isso? Quer dizer muita coisa. Na verdade, a cada afirmação, nesse versículo 15, 4 frases que ele fala, cada frase está tão carregado de verdade, que a gente pode passar aqui, anos falando só de uma frase. Olha só o que ele está falando, o tempo está cumprido. Para você ter o cumprimento de algo, vamos pensar logicamente, primeiramente você tem que ter a promessa daquilo que vai ser cumprido. Faz sentido? O que Jesus está falando? E a maioria das vezes ele está indo para sinagogas primeiro, então ele está falando com os judeus. Esses caras conhecem aquilo que nós entendemos como Antigo Testamento. Esses caras conhecem isso. Ele está falando, olha, tudo isso que vocês estudaram em Isaías, tudo isso que vocês estudaram em Jeremias, nos profetas maiores, profetas menores, tudo isso, as profecias messiânicas, até que o próprio rei Davi profetizava nos Salmos. Isso que vocês estão esperando chegar, chegou. É isso que ele está falando. E isso era ofensivo, cara. Porque os caras estão esperando uma coisa muito mais pomposa. Os caras estão esperando, um líder militar, velho. O cara está esperando, um cara que vem para derrubar Roma. E o pessoal está falando, o que é? Você é um marceneiro, meu irmão. O tempo está cumprido. Então ele já começou dando tapa na cara de fariseu. Imediatamente os caras estão ofendidos. Daí ele fala assim, o reino está aqui. Por quê? Porque automaticamente a ideia é, se o Messias é esse cara, cadê o reino? Ele fala, o reino chegou. Eles estão falando, cadê esse reino? Não estou vendo. Mais tarde ele falaria até para o Pôncio Pilatos, o meu reino não é deste mundo, é espiritual. Mas vocês não estão vendo. Então o pessoal está olhando para ele confuso, ofendido, com raiva, querendo pegar Jesus. E ele fala assim, ainda para adicionar para a revolta dos caras, ele fala, aí, seus religiosos, arrependei-vos, você tem que mudar a tua cabeça, você não vai enxergar nada do que eu estou falando. Daí eles falam assim, e depois você só creia. 4 mensagens do reino. O tempo está cumprido. Jesus falando, eu sou a resposta das profecias. Número 2, eu trago comigo um reino, você não consegue enxergar, mas ele está aqui. Número 3, a única maneira de você ter parte nisso é você mudar a tua mentalidade. Não é através do cumprimento da lei, é você simplesmente abraçar aquilo que eu trago, que é uma realidade espiritual, acima daquilo que é material. E número 4, como que eu faço para fazer parte disso, Jesus? Simplesmente creia. Faz sentido o que eu estou falando? Essa é a mensagem do reino. Agora, você pode estar perguntando assim para mim, Theo, por que isso aqui é tão importante para nós? Hoje em dia a gente entende a mensagem do reino, a gente sabe que a gente precisa entender, a gente precisa, pregar o evangelho do reino. Mas se você estiver anotando, anota o que eu vou falar para você. Eu creio que uma das coisas que nós precisamos prestar atenção, porque como igreja, muitas vezes nós temos confundido o nosso destino com a nossa missão. Deixa eu falar mais uma vez. Nós temos confundido o nosso destino com a nossa missão. Agora,
qual é o meu destino? O meu destino é ir para o céu, concorda comigo? Esse é o meu destino. E a nossa missão é trazer o céu para a terra. A gente não pode trocar o meio pelo fim, galera. Eu creio que nós estamos na situação como Brasil. E sabe, para mim, eu vejo isso como uma provocação do céu sobre a nação. Eu não estou dizendo que é Deus que está trazendo as crises que nós estamos experimentando no Brasil. Não acredito nisso. Mas eu também acredito que Deus nunca desperdiça nada. Deus não vai desperdiçar nenhuma crise que você está passando. E esse é o teu consolo, essa é a minha esperança. Faz sentido? Tudo que nós estamos passando, Deus pode pegar aquilo que o inimigo intentou para mal e transformar para o bem. Eu oro que o que nós estamos passando como uma nação venha a ser transformado para o bem. Hoje de manhã eu estava em oração e eu estava meditando sobre isso e eu falava: Deus, a gente clama por um avivamento. Quem aqui está clamando por um avivamento sobre o Brasil? Deixa eu falar, você não precisa de um avivamento se você está vivinho da Silva. É só quando você está experimentando morbidez que você pensa, realmente nós precisamos de um avivamento. É só você estudar a história da igreja, a história dos avivamentos. O momento onde houve o derramar forte do Espírito Santo de Deus é quando a sociedade mais precisava. Nós precisamos de uma reforma, quem concorda comigo? Essa reforma vem quando realmente, sabe, uma coisa é você restaurar um cômodo da tua casa. Vamos lixar aqui a parede, vamos pintar passar uma massa corrida, passar de uma outra cor. Você está restaurando um cômodo na tua casa. Vamos refazer aqui, tirar esse lustre, botar um lustre mais moderno. Vamos aqui botar uma outra cortina. Você está redecorando, você pode até trocar os móveis. Agora, nós estamos numa situação que não dá mais para ficar só jogando tinta na parede. A situação onde nós encontramos, ela é um pouco mais profunda. A gente vai ter que quebrar a parede ou fazer um buraco na parede. É uma reforma. Quem aqui já passou por uma reforma na tua casa? Alguém aqui já fez uma reforma na tua casa? Eu estou prestes a fazer. A gente entrou, eu e Júnia, minha esposa, e a gente tem 2 filhinhos. Tem o Zeke de 3 anos e o Coa de 1 ano. A gente está ensaiando uma reforma que a gente precisa fazer no nosso apartamento já faz um tempinho. A gente já está tudo pronto, a gente veio já há um tempo já economizando, a gente já conversou com a pessoa que a gente vai contratar para fazer aquilo, mas eu vou falar para você, eu estou ensaiando aquela reforma, porque me dá medo fazer reforma. Quem já fez reforma na tua casa sabe o que eu estou falando. Porque quando você faz uma reforma, vai mexer com toda a tua rotina e toda a tua vida. Eu estou pensando, Deus, eu falei para a Júnia, vamos esperar aqui a viagem que a gente tem que fazer de ficar 3 semanas, a gente estende, fica mais uma semana, daí a gente dá um start nessa reforma e sai daqui, porque é um desconforto você estar numa casa que está em reforma. Deixa eu falar uma coisa, quem sabe nós não estamos experimentando as dores iniciais de uma reforma? É desconforto. Mas nós estamos vivendo hoje em um lugar onde você precisa questionar. Num país de 200 milhões de habitantes, 60 milhões dizem ser evangélicos. Por que nós nos encontramos na situação que estamos? Uma crise ética, política, uma crise econômica, uma crise de liderança, independente se você concorda com um partido ou com outro, não tem a ver hoje com candidato, tem a ver hoje com uma nação. Nós precisamos de uma intervenção divina, quem concorda comigo? E hoje, nesse momento, a gente começa a entender, Deus, por que o Senhor está, sabe, se você for pensar, Deus, o que o Senhor está querendo trazer como uma mensagem para a nossa nação? É uma provocação do céu para nós. Para mim, eu estou vendo isso como um sinal de alerta. Deus, o que o Senhor está querendo dizer para nós como nação? Sabe, eu fico pensando, quando você vê, e abre comigo aí Mateus 16, eu já vou pular já direto para esse versículo de Mateus 16, é algo que Deus tem falado bastante comigo, eu tenho compartilhado com a minha igreja, e Ele fala assim,
Versículo 15, Mateus 16, 15. As pessoas estão falando sobre Jesus. Eles estão vendo Jesus pregando sobre esse reino. Eles estão vendo Jesus curar enfermo. Eles estão vendo Jesus libertar cativo. Eles estão cheios de ideias. E alguns estão falando, sabe, esse Jesus aí, ele é João Batista. Eles cortaram a cabeça dele, mas ele voltou. Isso aí é João Batista. Outros falavam, não, isso aí é Jeremias. Outros viam os milagres e falavam, quem fazia esses milagres era Elias, tem que ser Elias. E Jesus vira no versículo 15 para os seus discípulos e pergunta, e vocês, quem dizeis que eu sou? Mateus 16, 16, Pedro, ou Simão Pedro, que ele vai se tornar Simão Pedro agora, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Petros. Essa palavra é o nome original de Pedro, que a gente chama de Pedro, mas é Petros, é rocha. É de onde nós tiramos a palavra pedra. E sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, eu só parar um pouquinho aqui, vamos só falar sobre igreja. Essa aqui é a primeira menção de igreja no Novo Testamento. Primeira vez que Jesus fala sobre igreja. Fala comigo, eclesia. Ou eclésia, seja qual for, essa é a palavra que Jesus usou. Você é minha eclésia. E sobre essa rocha eu vou construir a minha eclésia. É isso que Jesus está falando. Agora, qual que é essa rocha? A rocha é, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa é a rocha. Faz sentido? Qualquer igreja que não fica em cima dessa verdade, Jesus é o Messias e Jesus é o Filho de Deus vivo. Em outras palavras, Jesus é Deus. Ele fala assim, isso aí não é a igreja de Jesus Cristo. Pode chamar o que for, pode ser um clube social, pode ser uma associação, pode ser uma ONG, pode ser uma seita, mas não é a igreja de Jesus Cristo. Porque a igreja de Jesus Cristo está em cima dessa rocha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, para pensar um pouco, Jesus, quando ele faz essa afirmação, Jesus sendo tão inteligente, muito mais do que a gente pode imaginar, ele trava todos os argumentos com essa afirmação. Porque se você for parar para pensar, desde o início da igreja até os dias de hoje, 2018, o que tem sido o ataque contra a igreja tem sido Deus não existe, ou se ele existe, ele não é bom. Como que Deus existe se tem tsunamis atingindo lugares e aldeias aí no mundo, por aí fora? Como que Deus existe e ele é bom, se existe então, epidemias que vão matando e traz tantas mortes em vilarejos e lugares na África? Se Deus existe, por que nós estamos com tantas guerras ao redor do mundo? Quem já escutou perguntas assim? Tá. Então a pergunta é, Deus existe, será que ele existe? E se ele existe, será que ele é bom? Então, a guerra contra a igreja tem sido sempre, você que é a igreja que representa Deus, deixa eu falar uma coisa, você representa uma coisa que não existe, ou se ela existe, você representa uma coisa que não é boa. Esse tem sido o ataque na igreja. E Jesus trava tudo aquilo com essa afirmação, tu és o Cristo, Pedro fala, o Filho de Deus vivo. E Jesus falou assim, essa é a fundação. Fundação do quê? Da igreja. E por que isso é tão importante? Porque se você for para pensar, nessa afirmação ele está dizendo, Jesus fala, Pedro, você sacou que eu sou o único caminho, a verdade e a vida, e eu sou Deus. É isso que ele está falando. Agora, Theo, o que isso tem a ver com a existência de Deus ou a bondade de Deus? É bem simples, porque o que Deus está querendo dizer, ou o que Jesus quis dizer com aquela afirmação, é a pessoa que ataca a bondade do meu Pai não pode atacar que eu sou o único caminho. Porque se você fala, bom, eu acredito que Deus existe, e eu acredito que Deus é bom, e se Deus é bom, todos os caminhos têm que levar ao Pai. A pergunta é, que pai bom permite com que o filho seja crucificado, se existem outras maneiras para a humanidade chegar ao Pai? Não existe bondade nisso. A única maneira que você tem um pai bom é se ele permite o filho dele chegar na cruz, sendo que não existe outra alternativa para a humanidade obter a vida eterna.
Essa é a verdade da igreja. Então ele está falando assim, olha, Deus existe, e Deus é bom, e para você entender isso, é essa mensagem que vocês têm que levar. E ele fala, eu vou, olha só, versículo 17, diz assim, versículo 18, na verdade, diz assim, também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta afirmação da minha existência, da minha bondade, eu edificarei a minha igreja. Deixa eu perguntar, quem que vai edificar a igreja? Quem que vai edificar a igreja? Olha o texto, fala comigo, Jesus. A igreja é de quem? De quem? Ele fala, eu vou edificar a minha igreja. E na sequência, versículo 19, ele diz, eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que você ligar na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Deixa eu só trazer aqui para a gente continuar esse raciocínio. O que o Senhor está querendo dizer aqui é, deixa a igreja comigo, e eu te dou autoridade do reino para você expandir o reino. Você vai expandir o reino, e eu cuido da igreja. A igreja é minha. Faz sentido? Agora, por que isso é importante? Porque se você inverte o meio pelo fim, você acaba de matar a eficiência da igreja. E você pode ter 80, 100, 120, 180 milhões de evangélicos. Se você não sacar que a tua efetividade está em expansão do reino e não na construção apenas de igreja, você não consegue discipular uma nação. Porque não está na quantidade apenas. Está no propósito. Nós temos que entender. Eu não sou contra a igreja, galera. Eu pastorei a igreja e pela graça de Deus a minha igreja está indo muito bem. Eu não sou aquele pastor que não está tendo êxito na igreja, por isso tem que ficar pregando contra a igreja. Não sou isso. Mas o que eu estou questionando é, Deus, nós pensávamos, vamos converter muito mais brasileiros para serem evangélicos, isso vai mudar o Brasil. Não tem mudado o Brasil. Não estou falando que você não tem que converter pessoas, porque Deus quer que elas sejam salvas. A própria palavra diz isso. O que eu estou querendo dizer é, nós não podemos perder de vista o propósito pelo qual nós estamos aqui. Jesus mesmo falou assim, olha, eu vim para estabelecer o reino de Deus, eu vim para chamar você para vir para o reino de Deus. Para pensar que você nunca vai pegar Jesus publicamente falando, você tem que nascer de novo. Eu te desafio, pega os 4 evangelhos, eu quero ver você achar um lugar que publicamente Jesus falava, você precisa nascer de novo. Jesus publicamente pregava o reino de Deus. Calma, eu sei que você está um pouco tipo, Theo, onde você está indo? Você está pregando uma heresia. Segura, meu irmão, segura. Lá no fim a gente vai continuar amigo. Calma. Abre comigo João 3. Rapidinho, João 3. Olha só o que está acontecendo aqui. Existe um homem que vem visitar Jesus no meio da noite. Agora isso aqui não é público, isso aqui é particular. Versículo 1, e havia entre os fariseus, João 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, ele é príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, isso aqui veio no meio da madrugada para Jesus. Ele falou, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Versículo 3, a resposta de Jesus. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o quê? Reino de Deus. Agora, olha a pergunta de novo de Nicodemos. O velho Nick chega para Jesus e pergunta, Rabi, nós sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus já responde, eu em verdade te digo, você precisa nascer de novo para fazer parte do reino. O que está acontecendo aqui? Parece 2 loucos conversando. O velho Nicodemos, ele chega, ele não fala, Jesus, eu quero entrar no reino. Por que ele não fala isso? Porque ele não tem linguagem para isso. Quantos aqui já experimentaram uma coisa que é tão louca que você não tem nem linguagem para descrever? Que você fala assim, mano, maconheiro conversa assim, maconheiro não tem vocabulário.
Maconheiro tem tipo, que brisa. Tudo pra ele é, mano, que brisa. Foi legal? Mano, que brisa. Você viu o que fizeram lá com o cara lá? Mano, que brisa. Esse é o papo de maconheiro. Parece tipo, Nicodemos chega e fala assim, aí Jesus, eu sei que você veio dos céus, cara. Você veio do outro mundo, Jesus. Você tem que ser de Deus. Porque eu vi o que você está fazendo publicamente. Você está pregando o reino e você está demonstrando o reino. Só que ele não fala dessa maneira. Porque ele não tem essa linguagem. O que ele está falando? Eu vejo os teus sinais. Jesus interpreta o coração dele e fala, em verdade te digo, se você quer ter parte no meu reino, você vai ter que nascer de novo. Faz sentido? Jesus tem um coração que consegue interpretar o anseio e o clamor de uma geração. Quando essa geração não tem ainda a linguagem para expressar o que eles sentem. Você precisa ter esses ouvidos, cara. Eu lembro quando, sabe, tem mais ou menos 8 anos atrás, lá na nossa igreja, veio um cara, ele entrou na nossa igreja, o cara veio de um passado muito louco, na noite, cara de rave, aquela coisa de sabe, música eletrônica, muita droga, muita loucura. Ele chegou, se converteu, 2 meses depois foi para o nosso retiro da Páscoa. Chegou no retiro da Páscoa, o cara foi batizado no Espírito Santo, o cara caiu debaixo da unção, o cara ficou tão bêbado no Espírito, ele ficou estirado lá 4 horas, a gente já terminou o culto, estava almoçando no refeitório, o cara ainda estava lá no salão de culto. Voltou, o cara estava saindo do banheiro, ele falou assim para mim, Theo, Theo, cara, que coisa mais louca, velho. Eu falei, o que foi? Mano, fiquei lá no chão, lá, mano, que brisa, velho. Eu falei, E aí, velho? Ele falou assim, cara, eu preciso falar aí dar o relatório. Relatório era dar o testemunho. Eu tenho que dar o relatório aí. Eu falei, não, vai ter um momento de testemunho no culto da noite, você vai falar, eu quero compartilhar, eu quero que você fale pro pessoal o que aconteceu. Ele pegou o microfone no culto da noite, esse cara nunca veio em igreja, ele começou a vir em igreja em 2 meses. Ele não tem linguagem evangélica. Então ele pega o microfone e ele fala assim, aí, estava aqui no chão, pô, que brisa. É tipo, e a galera, tipo, é o Espírito Santo. Ele, não, é tipo bala, tipo doce, mas sem a bad trip. E a galera ficou, eu falei, isso é o Espírito Santo. Ele falou assim, aí, eu escutei a voz do Espírito Santo então. Eu falei, por quê? Porque eu cheguei no espelho, lá no banheiro, depois que eu levantei, eu olhei para minha cara, pupilas dilatadas. E ele falou, Deus, não é possível. E o Senhor falou comigo, isso é o que você tem que sentir, mas o inimigo roubou e deturpou esse sentimento. Ele não tinha linguagem para aquilo. Agora, olha só que coisa doida. Isso 8 anos atrás, esse cara foi discipulado, esse cara foi amadurecendo, ele foi frutificando e hoje ele é o pastor César Bianco da Monte Sião. E quando eu conto isso, eu começo a pensar, Cezão, eu chamo ele de Cezão, mesmo ele sendo pastor. Cezão, você não tinha linguagem. Eu falei assim, Theo, eu não tinha linguagem. E eu comecei a entender, sabe de uma coisa? Jesus entendia o seu público. Ele tinha uma linguagem que ele falava nas ruas, nas praças, nas alamedas, nas avenidas. E tinha uma outra linguagem que ele falava dentro da casa e a porta fechada. Com os seus discípulos ele está falando, um dia eles vão me pôr numa cruz. Com os seus discípulos eles estão falando, eu vou derramar o meu sangue. Com os seus discípulos ele está falando assim, olha, eu vou ter que morrer, mas eu vou ressuscitar. Pedro mesmo fala assim, não, você não vai fazer isso. Jesus tem que falar, arreda-te de mim, Satanás. Você lembra disso? Dentro das 4 paredes. Aqui com Nicodemos, dentro das 4 paredes. O que eu estou querendo dizer para você? Jesus, ele sacou, o que você está querendo, Nicodemos, é ter parte no reino de Deus. Para você ter parte no reino de Deus, verdadeiramente eu digo para você, você precisa nascer de novo. O que quer dizer nascer de novo? Quer dizer você entrar pela porta da entrada do reino de Deus. Quando a única coisa que a gente pensa, vamos salvar todo mundo, é salvar geral. Ele está salvando 60 milhões de pessoas que estão todo mundo na portaria. E a festa do reino está lá na cobertura. E o porteiro está lá tipo, o que vocês estão fazendo aqui, cara? Vocês pegaram o elevador para subir para a festa. Meu irmão, a gente gosta da portaria. A gente vai ficar aqui na portaria.
Quando a gente enxerga a salvação como a linha de chegada e não como ponto de partida, nós começamos a inverter o nosso destino pela nossa missão. Faz sentido o que eu estou falando, gente? E aqui o que o Senhor está querendo trazer para nós em Mateus 16, versículo 18 e 19 é: olha só, você quer manter a efetividade da igreja? Como é que 12 homens conseguem mudar o mundo? Eles viram o mundo de ponta cabeça e nós com 60 milhões não conseguimos ver um Brasil sendo discipulado. É porque a gente tem que começar a entender que aquilo que Jesus queria com eclesia era para a expansão do reino de Deus. O que quer dizer isso? O dia que você começa a levantar a bandeira da tua igreja, mais do que a bandeira do reino de Deus, você inverteu as coisas. O dia que você entra na tua faculdade, na tua escola, e fica falando: aí, você tem que vir para a minha igreja, tem que vir para a minha igreja, tem que vir para a minha igreja. E não, olha, você precisa ter um encontro com o meu rei, e você precisa ser parte desse meu reino, ou de alguma maneira comunicar esse reino. Alguma coisa aconteceu de errado. Faz sentido o que eu estou falando? E aqui o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: olha, eclesia. Se você for para pensar, a palavra eclesia é um termo político que significava a agência do imperador. Era uma agência, era uma polícia cultural. E quando Jesus ele falou assim: ó, vocês serão minha eclesia, ele falou assim: é como se você fossem meus embaixadores. Vocês vão pegar agora a autoridade do reino que eu estou te dando, essas são as chaves. Você vai ligar aqui na terra, você ligar no céu. Você vai desligar aqui na terra, você vai desligar no céu. E de acordo com essa autoridade, fala comigo, chaves, quer dizer autoridade, acesso, revelação, influência. Isso quer dizer chaves. Ele fala assim: ó, você vai fazer isso de acordo com a agenda do reino de Deus. Eu só te dar uma ilustração. Vamos pensar aqui rapidamente. Nós somos do Brasil. Nossos vizinhos argentinos, lá em Buenos Aires, tem uma embaixada brasileira, sim? Beleza? Quando você vai para a embaixada brasileira em Buenos Aires, você está em qual território? Do Brasil ou da Argentina? Do Brasil. Você entrou naquela embaixada, você está em território brasileiro. Concorda comigo? Se você vai aqui lá em Santo Amaro, na embaixada, no consulado americano, você pisou lá dentro, você está no território dos Estados Unidos da América. Mesma coisa. Agora para pensar, você vai lá para a embaixada brasileira em Buenos Aires, você encontra naquela embaixada as cataratas do Iguaçu? Sim? Você encontra o Cristo Redentor lá na embaixada? Você encontra a floresta amazônica na embaixada? Por que não? Lá não é Brasil? Lá é território brasileiro, mas lá não contém a plenitude do Brasil. A igreja é a embaixada do reino. Quantos entendem que o reino é maior do que a igreja? Sim? Vocês estão com dúvida? Sim ou não? Quantos entendem que o reino existia antes da igreja? Deixa eu falar uma coisa, segura, não me julguem, espera. A igreja, quantos entendem que a igreja é resultado da queda do homem? Antes da queda do homem não precisava ter igreja. No Éden não precisava ter igreja. O homem, ele está vivendo a plenitude dos céus na terra. O primeiro Adão, ele tem acesso aos céus na terra. Chega o segundo Adão que nos ensina, Jesus, a falar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O que ele está falando? Ele está se remetendo ao ideal que era no Éden. Faz sentido? Galera, vem comigo. Gênesis 3, o homem cai. Por que Jesus não entra em cena em Gênesis 4? Jesus, imagina, Gênesis 3, o homem cai. Eu imagino, Deus está olhando tudo que está acontecendo. Ele fala assim: ó, não cai em desobediência. Ele desobedece, pum, o homem cai. Caiu, Deus está falando assim: tudo bem, agora a gente vai ter que vir com outro plano. Você vai ter que vir com o segundo Adão agora. E eu acho que imediatamente Jesus está falando assim: quem que vai? Quem que vai? E Deus Pai está olhando: a gente vai ter que vir com outro plano, segundo Adão. E o Deus Filho fala: olha, eu abro mão. Eu abro mão da minha posição aqui, eu desço, eu vou, eu estou pronto. E o pai fala: então tá bom, você vai. E ele fala assim: deixa eu entrar agora, Gênesis 4, pai, deixa eu entrar. E o pai fala: espera um pouco, filho, espera um pouco. E daí começa então Noé. Ele fala: agora é a hora que eu vou entrar. E o pai fala assim: não, espera um pouco.
Você nunca parou para pensar? Tipo, você está lendo a Bíblia, cara, Gênesis 3, o cara cai. No meu raciocínio, tipo, Gênesis 4 Jesus tem que estar entrando. Sim ou não? Cara, Jesus não entra em Gênesis 4. Ele não espera o dilúvio para entrar. Talvez alguns vão falar assim, cara, deveria ser Jesus, o libertador de Israel, e não Moisés tirando Israel do Egito. Mas Jesus está lá, espera. O pai está falando para Jesus, espera. E o filho está pronto para ir. E o pai fala, espera. E daí ele fala assim, olha aí, eu deixo tirar o povo do Egito. E o pai fala, não, ainda não. Se você perguntasse para mim, quando que Jesus deveria entrar como homem na terra? Eu falaria que seria na época de Elias. Por que, Theo? Porque seria demais Jesus vindo com uma espada e cortando a cabeça daquela Jezabel, aquela louca. Uá! Mas não foi naquela época. Não foi na época do exílio da Babilônia. Não. Paulo fala lá em Gálatas 4, versículo 4, que quando chegou a plenitude dos tempos, Jesus veio debaixo da lei para redimir aqueles que estavam debaixo da lei. Você lembra disso? Agora, por que plenitude dos tempos? Deixa eu sugerir uma coisa para você. Não foi durante a hegemonia dos egípcios, não foi durante a hegemonia dos assírios, não foi durante a hegemonia dos sírios, não foi nem dos gregos, foi quando os romanos estavam em poder. E por que eles estavam, você considera, Theo, por que quando os romanos? Porque se você for parar, os romanos, talvez de todas essas hegemonias de impérios, eram aqueles que tinham o hardware mais compatível com a mensagem do reino. E não só isso, foram os romanos que construíram todas as estradas que chegavam desde o leste da Ásia até o norte da Europa, o sul para a África. E quando começa a perseguição em Atos 8, o evangelho se espalha por onde? Justamente por aquelas estradas. Não tinha um momento mais propício para aquele evangelho do reino de Deus começar a se espalhar para todos os lugares. Uma só língua, latim, aquilo difundiu com tanta rapidez. A estrutura de governo com César, que significa dono. E Jesus falava, olha, esse César que está em Roma, ele não é teu dono, o teu dono está lá nos céus. Ele falou assim, tem uma eclesia que é enviada por Roma, por todo o Império Romano, mas vocês serão minha eclesia, e sobre a verdade que eu sou o Messias, o único caminho, a verdade e a vida, eu vou construir minha eclesia, e eu te dou as chaves do reino, porque vocês são os meus apóstolos. Apóstolos eram oficiais romanos que defendiam e eram a polícia cultural de César. O que Jesus está querendo dizer? Eu peço para você expandir o reino, levando a influência do reino, e deixa que eu vou construir a igreja. Agora, eu amo a igreja. Eu quero que a embaixada esteja limpa, eu quero que a embaixada esteja em ordem, eu quero que a embaixada esteja efetiva, mas deixa eu falar uma coisa, o mensurável da embaixada não é o tamanho dela apenas, o mensurável da embaixada não é a quantidade delas, o mensurável da embaixada é qual efetividade que essa embaixada tem de promover os interesses do seu governo original nessa terra em que você está. O que deveria ser então o nosso mensurável? O nosso mensurável é Deus, quanto do reino nossa igreja está expandindo na terra. Faz sentido? Eu não sou contra o crescimento da igreja, sou a favor. Mas contanto que nós entendamos, nós estamos crescendo porque nós estamos expandindo o reino de Deus. João 10, abre comigo João 10, rapidinho. Versículo 9 diz assim, Jesus fala, João 10, 9. Eu sou a porta. Todo mundo está aí? Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. Versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e a vida em abundância. O que Jesus está querendo dizer? Bem simples. Eu sou a porta. Jesus está falando assim, olha galera, estou trazendo aqui para vocês um reino. Quero que você entenda que quer você fazer parte do reino. Nicodemos chega e fala assim, eu sei que você vem do outro lugar, cara, que isso aqui não é normal. Eu nunca vi uma coisa assim. Ele fala, você quer entrar no meu reino, né? Eu quero. Você precisa nascer de novo. Eu sou a porta. Faz sentido? Quando a gente começa a enxergar a porta como o destino final, nós estamos invertendo o fim pelo meio e o meio pelo fim.
E aqui Jesus está falando assim: olha, é o seguinte, eu sou a porta, entra por mim, faça parte do reino. Agora, eu queria que você imaginasse o reino sendo uma casa muito grande, com muitos cômodos. E Jesus chega e fala assim: entra pela porta. Você entra pelo evangelho da salvação. Você entrou no evangelho da salvação, tem Jesus que está na sala esperando você e fala assim: bem-vindo ao reino. Você olha aquela casa gigante e você fala assim: uau, Deus, quantos cômodos, isso aqui é lindo demais, isso aqui é incrível. E Jesus fala assim: isso aqui é o meu reino. Ele fala: bem-vindo ao meu reino. Você entrou no meu reino porque você atravessou a porta. Faz sentido? Daí ele fala para você: abre tua mão. E ele põe um molho de chaves. Você fala assim: o que é isso aqui? Isso aqui são as chaves do reino. Lembre-se que ela não é a chave para o reino, é a chave do reino. Você já está no reino, é a chave do reino. Você fala assim: Jesus, o que eu faço com essas chaves? Ele fala assim: olha, você está vendo todos esses cômodos aí ao teu redor? Vai lá e começa a abrir. Começa a abrir essas chaves, com essas chaves. E daí você pega a primeira chave e você vai para a primeira porta. E a primeira porta está escrito saúde emocional. Você começa. Você tenta, você vai tentando, você vai tentando, você vai tentando. Você abriu. Abriu, entrou e você tem parte com saúde emocional. Faz sentido? Daí Jesus fala assim: usa a chave para outro cômodo. Você tira da fechadura, você vai para outro cômodo. Está escrito aqui, saúde nos relacionamentos. Você vai tentando. Abriu e você tem parte com saúde nos relacionamentos. João 10, versículo 9 fala que ele é a porta. Mas João 10, versículo 10 fala que o diabo veio para matar, roubar, destruir. Mas eu vim, Jesus fala, para te trazer vida e vida em abundância. Uma coisa é você ter vida, outra coisa é você ter vida em abundância. Ele te dá as chaves do reino. Você pode ficar só lá na portaria. Você já entrou no reino, você está lá na portaria, na sala, no hall de entrada. Ele fala: abre tua mão. Você abriu, ele te deu as chaves. Você está com as chaves. E você está falando assim: cara, eu estou salvo. Eu estou salvo, cara, eu estou salvo. Jesus falou assim: cara, usa essas chaves e vai abrir os cômodos. Ah, mas Jesus, eu estou salvo. Eu vou voltar domingo que vem, sentar aqui no banco da igreja evangélica e falar que eu estou salvo. Mas meu irmão, você está fazendo isso faz 6 anos, não faz mal, eu vou para o meu 7º ano de ter salvação. Está sacando? Eu não sei você, mas eu não quero viver só salvo. Eu quero viver chamado. Eu não quero só sair do Egito. Eu quero entrar na minha terra prometida. Eu não quero ter apenas vida. Eu quero ter vida em abundância e vida vitoriosa. Ele está falando assim: usa as chaves. Sabe o que eu saquei? Se você não está engajado, quantos aqui são salvos? Levanta a mão. Eu sou salvo. Você tem certeza da tua salvação? Tá, isso quer dizer então que você tem um lugar garantido na eternidade com Ele, sim? Então, se você já tem teu lugar garantido na eternidade com Ele, o que você está fazendo aqui na terra, meu irmão? Você devia morrer. Eu me pergunto isso, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu devia morrer. Eu já sou salvo. Meu irmão, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar imposto, eu tenho que estudar, eu tenho que passar no Enem, tenho que fazer estágio, tenho que procurar emprego, tenho que pegar o trânsito na marginal, tenho que pegar bala perdida. Meu irmão, o que eu estou fazendo nessa terra? Me tira daqui. Eu falaria isso se eu não tivesse o entendimento do porquê eu estou aqui. Eu já estou salvo. A única coisa que faz sentido eu estar aqui mesmo assim sendo salvo e aqui nessa terra é porque eu tenho um senso de propósito da grande comissão. Se eu não vejo que eu tenho que expandir o reino de Deus para todo lugar que eu vou, se eu vejo o fim como eu sou um evangélico salvo, não faz sentido eu ficar sentado num banco de igreja, eu deveria morrer. Sabe, eu comecei a entender que até isso afeta a maneira como eu passo tempo com Deus.
Eu não passo tempo com Deus, meu devocional, para dar um check na minha lista do que eu tenho que fazer, para eu aliviar o peso na minha consciência. Não, sabe por que eu passo tempo com Deus? Porque eu estou tão grávido. Eu estou tão grávido do meu propósito que eu tenho que falar assim, cara, eu tenho que ser efetivo no cumprimento do meu propósito. E daí Deus fala comigo de manhã aí, abre a tua palavra aí, eu abro minha Bíblia, lê esse negócio aí, eu estou lendo esse negócio. Ele falou, você entendeu? E o Espírito Santo está do meu lado, ele é meu paracleto, ele está do meu lado me ajudando. Ele fala, você entendeu isso aqui, ó? Deixa eu desvendar um pouco mais para você, E eu estou falando, caraca, velho, mano, e eu estou tipo, uau. E daí você falou assim, sacou? Eu falei, saquei. Eu falei, então isso aí é reino, esse é princípio de reino, beleza, guarda aí no teu bolso. Hoje, quando você for pro teu trabalho, isso aqui é que nem fermento, você taca e vai embora. Volta amanhã, taca um pouquinho mais de fermento do reino e vai embora. Porque a tua missão é expandir o reino. Eu falei, uau, Deus, essa é a minha missão. Eu falei, isso não está fazendo sozinho, você está fazendo com a pessoa do teu lado. Por isso que eu chamo isso de comissão. Outra coisa, e não é pequeno, é grande. Por isso que a gente chama isso de grande comissão. Se você não está engajado na grande comissão, usando as tuas chaves para destravar o reino, para você ter a abundância do reino em todo lugar que você estiver aqui nessa terra, na restauração dos céus na terra, não tem sentido você carregar a tua salvação e ficar sentado num banco de igreja. O Senhor está querendo despertar uma geração hoje de evangélicos, de pessoas que amam Jesus, que nem você e que nem eu. E o Senhor está falando assim, olha, você é a resposta dessa crise que está acontecendo lá fora. Então, como que eu sou a resposta disso? Quando você leva o reino para a tua faculdade, quando você leva o reino para o teu trabalho, quando você leva o reino para a tua academia, para a tua vizinhança, quando você leva o reino para a padaria, para o supermercado, e você vai levando o reino, é que nem aquela semente de mostarda, você vai plantando aquele fermento, você é uma pitadinha, você fala, mas eu sou tão pequeno. Você está falando assim, olha, é uma pitadinha que vai levedar toda a massa. Você que está se sentindo pequeno, você mesmo, você é o cara chamado para a missão. Ele quer te usar para você expandir o reino, cara. E sabe, quando você começa a expandir o reino, você vai começar a ver que tem Nicodemos batendo na tua porta. Aí, aquela parada que você fez lá na reunião de negócio é muito louco, cara. O que é aquele negócio que eu senti um negócio? Você quer o reino. Você vai ter que nascer de novo, mas como que nasce de novo? Eu já nasci de uma vez, como que eu vou voltar no ventre da minha mãe? Deixa eu te explicar aqui, eu vou te falar sobre cruz, sobre sangue. Faz sentido? Só que é um entendimento que tem uma linguagem para dentro e tem uma linguagem para fora. Por isso que a gente não pode ir para fora. Muitas vezes, você chega lá fora e começa a falar assim, para a glória do Senhor Jesus, para a glória. Meu irmão, não é linguagem para fora. Você não entra no teu trabalho, numa reunião de negócio, teu cliente, xaramanai, maramai, está amarrado em nome de Jesus. Você não faz isso, cara. Você está queimando para nós. Agora o Senhor está nos chamando. Não estou falando que você tem que abrir mão dos seus valores. Não é isso que eu estou falando. Não estou falando que você vai se omitir. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando assim, o Senhor está nos levantando como uma geração de influenciadores. Assim como essa pitada de fermento influencia uma massa inteira, assim como esse grão de mostarda vai se tornar uma coisa muito grande. Hoje talvez a gente está olhando toda essa crise e a gente fala, Deus, qual que é a esperança? A gente fala, cara, se não tiver escuridão, como que brilha a tua luz? Você está no momento propício, você está na posição propícia para o reino expandir através de você. E quando você foca nisso, nós como igreja retomamos a nossa eficiência. Faz sentido? E o Senhor quer isso para a nossa nação, o Senhor quer isso para a nossa geração. Se você está comigo, fica de pé onde você está. Eu quero orar com você agora. E sabe, eu creio que o Senhor vai começar a trazer um senso de intencionalidade no nosso coração. Galera, sabe, todo lugar que a gente está olhando, a gente está vendo tanta coisa de evangelho. Se você não começa intencional na missão, você fica bêbado com tanta coisa evangélica ao teu redor. E hoje o Senhor está querendo trazer um foco que é afiado para essa missão. Onde você estiver agora, feche os teus olhos, erga suas mãos. Eu quero orar com você agora. Se você fala assim, Theo, é isso mesmo, eu quero retomar esse foco. Eu quero entender que eu estou aqui para cumprir essa grande comissão, fazer discípulo de pessoas e fazer discípulo de nações. Comece agora a falar, Deus, eis-me aqui. É propício justamente nesse dia, 7 de setembro, com tudo que está acontecendo,
o Senhor está nos falando, sabe, não é só um avivamento que nós precisamos de uma reforma, não é só fazer discípulo de pessoas, é discípulo de nações. Começa você agora a falar assim: Deus, eis-me aqui, traz essa intencionalidade no meu coração, Deus. Começa a falar assim: Pai, eu não quero simplesmente ficar perdido nessa massa, Pai. O Senhor está tocando e é da vontade dEle que Ele salve multidões e multidões. Só que o Senhor está falando sobre intencionalidade nesta tarde. Começa a clamar e fala assim: Deus, eis-me aqui, Senhor Deus. Pai, eu quero clamar sobre cada um que está nesse lugar. Em nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor nos levanta como a Tua igreja. O Senhor nos levanta, Pai, como os Teus embaixadores. Eu peço hoje, Pai, que o Senhor venha estar trazendo um senso de foco no Teu reino. Como embaixadores, somos representantes do Teu reino. Nós não queremos nos perder nas nossas embaixadas, Pai, nós queremos saber usar o meio para o fim correto. Eu peço, Pai, que o Senhor nos ajude a usar essas chaves para começar a destravar a abundância e vida abundante na vida da nossa sociedade. Senhor Deus, nos usa, Senhor Deus, para fazer discípulo de pessoas, para fazer discípulo de nações. Nós pedimos agora, Pai, que o Senhor vai estar levantando políticos aqui nesse meio, políticos que serão esse fermento do reino de Deus. Levanta os empresários aqui do nosso meio, que irão financiar o movimento missionário. Levanta os artistas aqui, Senhor Deus, que vão escrever, Senhor Deus, as novelas, que irão escrever os filmes, que irão filmar, Senhor Deus, os vídeos que vão influenciar uma geração, que vão compor as canções, que vão expressar os sentimentos de uma geração. Eu peço que o Senhor está levantando cientistas aqui dentro, Pai. Pai, nós pedimos de volta as universidades, Senhor Deus, aqueles lugares que eram usados para a construção, para o desenvolvimento dos líderes missionários, Pai. Nós pedimos de volta, Senhor. Nós pedimos de volta agora, Senhor Deus, a imprensa. Nós pedimos agora que o Senhor nos ajude a ser essa voz, a voz da verdade, a voz, Senhor Deus, que está aliado com a justiça. Pai, nos levanta, Senhor Deus, não só, Pai, como igreja, mas como representantes do Teu reino, porque no final de tudo a igreja, ela é a embaixadora do Teu reino. Eu te peço agora, sela isso em nossos corações, bem forte, com uma só voz. Vamos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aplauda o nosso Rei Jesus.